Então, com a palavra, nosso amigo de sempre, Henrique Fernandes, agora mais tranquilo, né? Enfrentou já o trânsito, difícil, pesado, mas está aqui conosco então. Prezados amigos, boa noite a todos, que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês, participando desta reunião, que é sempre uma oportunidade de novas reflexões, novos estudos, novas ideias, e é o que vamos fazer hoje. Nós vamos pensar juntos, vamos conversar sobre o tema que está ali no quadro, que é a mágoa. Nós estudamos a doutrina espírita e reconhecemos que o pensamento espírita possui em si elementos importantes para uma compreensão das nossas bases emocionais. Quando consultamos e estudamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho, todas as obras da codificação, a Revista Espírita e obras de reconhecido valor doutrinário, como por exemplo as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, nós vemos que existem elementos importantes e necessários, diríamos até suficientes, para uma compreensão dos nossos estados emocionais. Quando nós estudamos, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, a questão... Não, pode... perdão. Quando nós estudamos em O Livro dos Espíritos, a necessidade, por exemplo, da nossa reforma íntima, que vem como resultado do autoconhecimento, Santo Agostinho, por exemplo, lá na questão 919A de O Livro dos Espíritos, propõe uma metodologia muito simples e muito eficaz para o estudo de si mesmo, porque a chave da nossa transformação pessoal está precisamente no autoconhecimento. Quando ele então recomenda todas as noites, ao se deitar, ao colocar na cabeça sobre o travesseiro, é importante fazer uma revisão do nosso dia, passar em revista os nossos atos. Ele nos convida ao mergulho interior. Quando estudamos em O Evangelho segundo o Espiritismo, a necessidade do perdão, está ali um convite também que só poderemos atender pelos caminhos do autoconhecimento, que só perdoa quem se conhece, quem está em contato consigo, quem está vivendo a sua própria realidade emocional, psicológica, para poder então entrar em contato com a realidade do outro. Não podemos exigir de uma criança que ainda está numa classe de pré-alfabetização que ela lecione qualquer coisa que seja na área, no mundo das letras e dos números, se ela não foi ainda alfabetizada. Para amar o outro, para amar o próximo, é preciso que eu tenha já entrado em contato com o amor dentro de mim. Eu só posso ensinar a ler e escrever se eu tiver sido devidamente alfabetizado. E no mínimo gostar de ler, ter um gosto pelo o mundo das ideias e assim por diante. Também, amigos, quando estudamos as diversas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, fica muito clara a ideia de que precisamos viver em contato com a nossa própria realidade emocional para estarmos em contato com a realidade emocional do outro, seja numa perspectiva de caridade, num gesto de solidariedade que abraça o outro, simbolicamente falando ou concretamente falando, seja através de um gesto de perdão, por exemplo, seja através da compaixão. Todas as ações propostas em O Evangelho segundo o Espiritismo estão a exigir da nossa parte uma tomada de consciência, mas não só
uma consciência ou uma tomada de consciência de natureza intelectual, mas também emocional. Quando vemos, por exemplo, Allan Kardec falando sobre os tipos humanos, num comentário pessoal que ele próprio faz, em resposta à pergunta de número 941, quando ele diz: do homem carnal, do homem moral, o homem carnal muito apegado à vida material, por isso mesmo teme mais a morte, ao passo que o homem moral já tem uma outra visão, já alcança outros horizontes de compreensão, já sabe exatamente o sentido da vida, então não teme tanto a morte. Isto porque o capítulo ali, o item se refere às preocupações do homem com a morte. E uma das perguntas é a de número 941. Para entendermos isto que é proposto pelo codificador, o homem carnal, o homem moral, é preciso que estejamos em contato com a nossa própria realidade. Porque para entender o sentido da vida, buscar o desapego, entender as razões do viver e assim por diante, é preciso que eu saia de uma condição de alienação, que é estar distante de si, indiferente a si, alheio, fora de si, para mergulhar em mim mesmo, para me entender, para me conhecer, para viver o meu universo de emoções e estar em contato com o universo de emoções do outro, que é alguém que divide conosco as estradas da evolução. Bom, tudo isso para fazermos uma pequena introdução ao nosso tema, a mágoa. Amigos, sabemos os nossos momentos de mágoa? Conhecemos os nossos episódios de mágoa? Outro dia, falando sobre este tema, que não é a primeira vez que o abordamos, uma pessoa em seguida me procurou, e posso contar isso com muito respeito, uma pessoa muito querida, nos tornamos amigos praticamente, e ela disse assim: você pode comentar quando você quiser, e ora fazemos isso. Ela disse assim: e eu achava que nunca tinha me magoado com ninguém. Mas como assim? Eu perguntei, porque fiquei muito surpreso. Não, porque eu tinha outro conceito de mágoa para mim, e falou alguma coisa que vamos comentar aqui. Mágoa era uma coisa muito diferente para ela, alguma coisa muito pesada e que necessariamente gerava ódio. Não, existem pequenas mágoas, magoinhas, digamos assim. Existem coisas muito pequenas que também são chamadas de mágoa. Será que nós estamos conscientes disso? E é claro que aqui nós falamos de uma consciência emocional, não confundamos. Saber muito sobre uma coisa não significa que já tenhamos realizado ou saibamos realizar a experiência deste tema. Por exemplo, nós podemos falar muito sobre Deus e citar a questão de número 1, a questão de número 2 e outras que se seguem. Como podemos também nos referir às páginas primeiras de A Gênese, que falam, após a introdução, sobre a questão da divindade. Podemos falar tudo isso no plano intelectual. Mas será que nós já realizamos em algum momento da nossa vida a experiência de Deus? De sentir Deus? De olhar para um cenário da natureza, de olhar para o sorriso singelo e puro de uma criança e sentir ali a presença de Deus? Isto vai muito além do conceito de Deus, que aliás é tão difícil conceituar Deus. Mas será que é tão difícil sentirmos a presença de Deus no vento que delicadamente beija a nossa face num dos lances da nossa vida? Será que já alcançamos essa experiência? Isto significa ir além da compreensão racional, que é da mais alta importância, mas não é o porto de chegada, é o caminho possível para alcançarmos as dimensões da experiência de Deus, como também alcançarmos as nossas experiências emocionais. Às vezes, nós que estudamos a doutrina com muito carinho,
com muita dedicação, nem sempre estamos em contato com as nossas emoções, porque viver em contato com a emoção significa ter ou viver a possibilidade de entrar em contato com uma realidade um pouco difícil. Vai que eu descubro que eu tenho muito orgulho. Vai que eu descubro que eu sou extremamente vaidoso. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Eu faço palestras, eu doutrino, oriento, enfim, espíritos, evangelizo crianças, entrego a bolsa da campanha do quilo, e vai que eu mergulho dentro de mim e me descubra apegado, egoísta. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Então, muitas vezes nós permanecemos num plano muito intelectual, e que é muito bom, tem o seu valor necessário, mas não vamos além, porque ir além significa viver a emoção, mergulhar um pouco na dimensão do coração. E às vezes, amigos, nós fazemos isso e nem percebemos. Eu tenho um colega que um dia me procurou e falou assim: Henrique, eu tenho uma dificuldade profunda de apertar a mão de um colega meu de casa espírita. Abraçar, meu Deus do céu. Como assim? Eu sinto que quando eu aperto a minha mão, eu ofereço a mão, mas já estou tirando a mão. Porque é uma coisa assim, e quando eu abraço, é aquele abraço assim, meio que distante, porque ele sabe da dificuldade dele de entrar em contato com esse universo das emoções, porque ele vem de algumas experiências na vida, infância, ou talvez traga algumas limitações do passado. Mas, amigos, entrar em contato, viver as nossas emoções é uma tarefa das mais necessárias e das mais especiais. Mas a gente não vai falar hoje de qualquer emoção, é uma muito bacana, muito especial, e que se chama mágoa. O que é mágoa? Vamos pensar sobre isso? Vamos lá? Pode avançar um pouquinho aí? Isso. Como é que eu vou ficar um pouquinho aqui, pode ser? Tudo bem? Então tá, sem mágoa. Então vamos lá. Amigos, como é que nasce uma mágoa? Como assim nasce? Sentimentos não caem dos céus. Eu era um homem feliz e de repente eu me percebi triste, que veio um obsessor e me passou uma tristeza. Não existe isso. Não, eu estava muito bem, mas de repente aconteceu uma coisa e aí eu me dei conta de que aquilo me trouxe uma infelicidade profunda. Ninguém traz nada para ninguém. Sabem por quê, amigos? Porque ninguém é vítima de ninguém. O que o outro faz comigo me afeta, mas o que eu vou fazer com aquilo que o outro... Vem mais para cá, isso? Obrigado. O que eu vou fazer com aquilo que o outro fez é uma outra questão. É mais ou menos assim. Eu dou um presente para esse amigo aqui e ele diz assim, aliás, eu digo assim: toma, o presente é seu. E ele diz: eu não quero. Tudo bem. De quem é o presente? É meu ou é dele? Eu comprei o presente, quero dar o presente para ele. Ele se recusou. Eu não pude entregar. De quem é o presente? É meu ou é dele? É meu, ele não quis. A mágoa é mais ou menos isso. Algumas ofensas funcionam mais ou menos assim. O outro vem e nos insulta. Eu aceito. Ora, se eu aceito, passa a ser uma coisa minha. Mas como é que eu vou lidar com isto? Com esse presente, digamos assim? A mágoa nasce de alguma fonte. Vocês já devem ter lido ali. Vamos conversar sobre isso? Surge se a pessoa não consegue lidar bem com o fato de não conseguir o que deseja e depois aluga um espaço muito grande em sua mente para um fato que ela considerou injusto. É assim que nasce uma mágoa. Observaram bem aí? Vamos pensar juntos? Bom, normalmente quando eu falo sobre este tema, eu começo a entrar em contato com algumas experiências minhas de mágoa, de algumas vivências pessoais de mágoa, para ver se esse slide está certo. Porque é muito fácil falar alguma coisa e querer que o outro acredite.
Mas a ideia não é esta. Pense, se você quiser, numa experiência que você teve na sua vida e verifique se foi mágoa realmente. Essa mágoa gerou algum desejo de vingança, por exemplo? Como você fez para lidar com essa mágoa? Quanto de espaço você reservou na sua mente para esse fato que você considerou injusto? Pensa um pouco nisso. Será que começou assim a sua mágoa? Eu estou pensando na minha. A pessoa, pode ser cada um de nós aqui, não consegue lidar bem com o fato de não conseguir o que deseja. Porque normalmente, antes da mágoa, havia ou um desejo ou uma expectativa. Eu queria muito isto, ou eu esperava de você isto, mas eu não consegui isto e isto não aconteceu. Então, eu não sei lidar muito bem com isto. E depois, eu então alugo na minha mente, eu reservo na minha mente um espaço muito grande para esse fato injusto. E como é que eu... Vamos lá. E como é que eu vou lidar com isso? Vamos seguir? Tem mais algumas ideias aqui. Olha só. E aí, o que acontece? Esse é o segundo, né? Vamos lá. Então, em resumo, é mais ou menos assim, olha. Quando assumimos uma afronta em termos muito pessoais. O outro, mágoa geralmente é relacional. A mágoa não nasce, se você vivesse no deserto sozinho, mas com algum conforto, evidentemente, você nunca se sentiria magoado, porque não vai ter o outro. A mágoa normalmente é relacional, é você com alguém, e alguma coisa que o outro fez e você não gostou. E aí, o esquema é mais ou menos esse. Quando assumimos uma afronta em termos muito pessoais, ele fez querendo me agredir. Pensamos assim. Ele fez porque ele sabia que isso ia me machucar. Esse ele pode ser ela, ok, gente? Isso é só um exemplo. E quando culpamos o autor da afronta por como nos sentimos. Então eu considero aquela afronta, aquela ofensa, aquela injúria, em termos pessoais. Aquilo foi para mim. Aí vem um amigo e diz assim, mas olha, isso acontece. Você está no mundo. Não, foi para mim. Foi só comigo. Era para mim. Então assumimos em termos muito pessoais e também achamos muitas vezes que é só com a gente e que ninguém passou nunca por isso. A gente esquece, a memória fica um pouco prejudicada. E aí o outro é sempre o culpado por como eu me sinto. Eu estou assim hoje, triste, em depressão, acabado, porque você fez isso comigo. Normalmente é assim que a mágoa vai se construindo. E criamos uma história sobre a mágoa. Fica uma história gravada. E vamos ver o que mais acontece? Vamos lá. Como é que a gente pode descobrir o caráter impessoal do sofrimento? Vamos voltar só um pouquinho? É a outra seta, né? Só voltar um pouquinho. Olha só. Uma primeira característica é quando a gente assume aquela ofensa em termos muito pessoais, não é isso? Mas será que tudo é pessoal? Ou no sofrimento existe alguma coisa impessoal? Vamos dar uma olhada aí? Existe a possibilidade de você pensar assim, olha, primeira coisa, comece a pensar na possibilidade de você acreditar que existe uma dose de impessoalidade nisso. Mas como assim? Primeiro comece a pensar que isso que você viveu e que você conseguiu transformar em mágoa, que o outro faz alguma coisa. Quem transforma em mágoa é você, sou eu, não é o outro. O outro não pegou um pouco de mágoa e botou aqui. Eu vou pegar um pouco de água e molhar o seu cabelo, isso eu posso. Agora eu vou pegar um pouco de mágoa e colocar aí dentro, isso é possível? Não, porque isso é da ordem do imponderável. A mágoa é construída, o outro pode fazer um monte de coisas, mas a construção da mágoa é pessoal. Mas, olha só, quantos estão passando por isso? Muitos estão passando por essa traição, por essa calúnia,
por essa injúria. Muitos estão passando agora, e muitos já passaram, e muitos ainda passarão. Então, não é só comigo, não foi só você. Então, isso é um fato da vida, isso acontece. Esse é o primeiro passo para a gente começar a pensar no caráter impessoal, porque isso ajuda a perdoar. Essa é a meta, perdoar. Vamos lá. A maioria das afrontas é cometida sem a intenção de fazer alguém sofrer pessoalmente. Mas no fundo, lá no fundo, ele queria fazer isso comigo. Será que queria mesmo? Em boa parte dos casos, aquele que conseguiu agir de tal modo que eu depois acabei construindo a mágoa dentro de mim, lá no início, ele não teve a intenção de me agredir. Ele não queria verdadeiramente isso. Aconteceu por invigilância dele, por uma conduta equivocada, mas ele não disse assim, bom, agora eu vou me preparar, eu vou me aprontar, porque eu vou enganar aquela pessoa. Agora eu vou sentar aqui ao lado da nossa amiga e vou fazer uma calúnia, porque eu quero difamar alguém. Normalmente as coisas não funcionam assim. É por invigilância, mas não aquela intenção deliberada, aquele plano arquitetado em detalhes, alguma coisa que foi urdida ao sabor do desejo de vingança. Ah, mas eu conheço um caso em que a pessoa planejou tudo nos mínimos detalhes. Aí é um processo. É um processo de vingança deliberada. Então tem outro nome. Foi uma ação construída com o propósito de. Mas nos percursos da vida, nos relacionamentos afetivos, nas relações de trabalho, da casa espírita, nas relações com os parentes, isso não é arquitetado assim. E quando é, são casos isolados. Não é verdade, amigo? Então isso nos ajuda a pensar no caráter impessoal. Não foi para mim. Logo eu? Não. Também eu. É um pouco diferente. Vamos seguir? Não é assim? Parece, né? Então a pergunta é, você tem uma mágoa? Vamos conversar sobre isso aqui, olha só. Sabe como é que a gente descobre se a gente tem uma mágoa? Vamos fazer algumas perguntinhas básicas aqui. Você pensa sobre essa situação dolorosa mais do que você pensa nas coisas boas da sua vida? Ah, penso. Olha, o meu dia tem, não considerando as 8 horas de sono em que eu tenho pesadelos sobre este fato, eu não vou considerar essas 8 horas de sono, nas outras 16, não é isso? 16 horas, eu faço um monte de coisa. 10 horas eu penso nisso. E 6 horas eu trabalho, eu estudo, eu evangelizo, eu faço um monte de coisa, eu faço palestras e assim por diante. Então é mágoa. Ou então possivelmente ser mágoa. Ao pensar sobre essa situação dolorosa, você fica fisicamente indisposto ou emocionalmente perturbado. Então é possível que seja mágoa. Vamos lá? Já foi? Mais uma vez. Ok, aqui parece, né? Quando você pensa sobre essa situação, você tem os mesmos antigos e repetidos pensamentos, como se aquela mágoa tivesse acabado de acontecer, como se aquele fato tivesse acabado de acontecer. Porque a mágoa, amigos, ela é um fenômeno muito curioso. Ela é cinematográfica. Como assim? A mágoa, ela cria, nós nos tornamos, assim, rapidamente, verdadeiros cineastas. Porque aquilo pode ter acontecido há 20 anos. E hoje, 2010, 20 anos depois, você lembra daquilo nos mínimos detalhes, não é assim? Como um filme. E é uma espécie de transe, que nós diríamos tecnicamente, um transe hipnótico, autoinduzido e negativo. É negativo porque faz mal. Tecnicamente é um fenômeno maravilhoso de se estudar.
do ponto de vista psicológico. Mas do ponto de vista da nossa saúde emocional, é uma situação muito lamentável. Porque nesse filme nós reconstituímos na mente, com tantos detalhes, que é um transe. O olhar muda, a respiração se modifica. Você parece que quando conta essa história para o outro, como está num transe autoinduzido negativo, é como se você não estivesse olhando para o interlocutor. Você está olhando através dele, porque é um transe. Aí depois é como se você estivesse olhando para um ponto de maneira fixa. Isso é uma técnica de indução hipnótica que o psicólogo pode, quem trabalha com hipnose, pode usar. E a gente faz isso num transe natural, porém muito negativo, mas muito compreensível. E a pessoa então entra naquele filme e voltam todas as emoções do momento. Então, a mágoa é um fenômeno emocional retrospectivo, cinematográfico e atemporal, porque não tem tempo. Aí, como a gente diz, como os antigos, não tem tempo quente. 20 anos depois, 30 anos depois, nós somos capazes de nos lembrar dos mínimos detalhes. Normalmente, isso é mágoa. Você se pega contando a história sobre o que aconteceu repetidas vezes na sua mente? Você nem precisa contar para o outro, mas aquela história fica reverberando na sua mente. E os amigos espirituais nos informam, vários autores espirituais nos dizem, e Allan Kardec diz a mesma coisa, já nos ensinou isso em A Gênese, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que é o nosso estado mental de fixação, uma espécie de monoideia que pode gerar muitos processos de alienação obsessiva. É a fixação num único conjunto de ideias. E quando aquilo, a mente elege, a mente em desequilíbrio, que pode ser a nossa em qualquer momento da vida, quando elege uma área de interesse e nela se fixa, ela cria uma zona propícia para a influenciação espiritual. E nós sabemos, todos aqueles que trabalham nas reuniões mediúnicas ou estudam os processos obsessivos, que na base dos processos obsessivos nós temos fundamentalmente a matriz, seja da culpa, seja do remorso, seja da mágoa e outros tantos fenômenos que são emocionais e psíquicos, mentais. A mágoa está numa posição de destaque na origem dos nossos processos obsessivos. Por quê? Porque é muito ruim, porque é destruidora? Não, por razões técnicas. A mágoa cria no psiquismo uma tomada. Aí vem o plug da influência espiritual, conecta, faz o circuito e vem então a recepção da ideia perturbadora que vai se instalando, se adaptando, mexe na configuração, mexe no setup e instala, roda o programa obsessivo. Isso é comum, isso acontece, porém não é bom e exige a atenção, o tratamento necessário e a conduta autoterapêutica necessária. Mas o nosso tema é outro, né? Vamos seguir então? Será que a gente tem alguma mágoa ou já teve? Vamos continuar aqui. Você contou sua história mais de 2 vezes para a mesma pessoa? Olha, pode ser mágoa, não sei, você que sabe. Você reprisa os acontecimentos mais de 2 vezes por dia em sua mente? Você se pega conversando com a pessoa que o fez sofrer, mesmo quando essa não está presente? Tá bravo. Aí já é, além de mágoa, já começou a obsessão de encarnado para encarnado. E a gente quase não estuda esse processo obsessivo.
mas ele é mais comum do que a gente imagina, né? O ciúme, por exemplo, é um processo obsessivo entre encarnados, ou não é? Onde é que você está? Já sei, fala a verdade. Aí começa, né? Aí começa, é um processo obsessivo. Veja o conceito de obsessão, é exatamente esse. É a perseguição, tal, e assim por diante. Então, o ciúme doentio, não é aquele ciúminho, tal, ciúme doentio, exagerado, que os especialistas normalmente chamam de ciúme patológico, e todo mundo pode ter em algum momento da vida, né? E isso é a base de um... Aliás, esse é o protótipo, é o modelo de um processo obsessivo. Então, vamos lá, né? Tem mais algumas perguntinhas aqui. Vamos seguir? Já passou? Não. Você se comprometeu a relatar a história sem se perturbar e depois se pegou inesperadamente agitado? Eu vou te contar o que aconteceu, mas eu vou contar calmamente. Foi assim, tudo começou quando aquele indivíduo... Aí começa. E quando eu lembro disso, aí começa, né? A pessoa que o fez sofrer é a personagem principal da sua história, é o protagonista, é figura de destaque, é o que ganha o salário mais alto desse meu filme, é o protagonista. Deve ser mágoa, né? Vamos seguir, tem mais perguntinha aqui. Quando você conta a história, ela traz à sua memória outras coisas dolorosas que lhe aconteceram, porque é assim, gente, mágoa gera mágoa, tristeza gera tristeza, e assim por diante. Isso é o nosso ciclo vicioso. A proposta terapêutica, a proposta do autoconhecimento em bases espíritas, prevê a ruptura desse processo e nos oferece um caminho mais saudável. Se abrirmos, por exemplo, o problema do ser, do destino e da dor, lá no final, onde o insuperável Leon Denis nos fala das potências da alma, nós vamos ver e vamos aprender com o mestre que uma das potências da alma é a vontade. E é possível concluir que uma das possibilidades de quebrar os nossos ciclos viciosos é trabalhar a nossa vontade. Por quê? Do ciclo vicioso aqui citado, ou há pouco citado, nós começamos a criar um novo processo. É o ciclo virtuoso, porque vontade gera vontade, perdão gera perdão, compreensão gera compreensão. Você está naquele dia mal-humorado, aí passa pela portaria o seu porteiro, que você chamava de vez em quando de comunicador, bastante comunicador, tantos nomes para isso. Aí ele é muito falante, ele é muito comunicador, ele é muito fofoqueiro, né? Na verdade, naquele dia, ele falou, bom dia. Aquele bom dia quebra alguma coisa dentro da gente, quebra o processo do nosso mau humor. Aí você, sim, bom dia. Aquele bom dia vai gerar um novo bom dia, que daqui a pouco o seu humor já melhorou um pouquinho. Aí você chega ao seu trabalho, bom dia. Talvez não seja aquele bom dia, mas vai ser um bom dia, porque você já estava pensando em chegar direto para a sua sala e não falar com ninguém. Já foi um grande avanço. Já começa o processo virtuoso e não vicioso, citado há pouco. Então a sua história enfoca principalmente sua dor e o que você perdeu é o nível pessoal do sofrimento. Deve ser mágoa. Tem um vilão em sua história? Tem. E foi ela. Foi aquele indivíduo, que eu nem quero falar o nome. Doravante será chamado de fulano ou de fulana. Fazemos muitas vezes assim. O que mais? Vamos lá. Você se comprometeu a não voltar a contar a sua história, depois quebrou sua promessa. Você procura outras pessoas com problemas semelhantes para contar a sua história, porque a gente adora procurar alguém que a gente intui que tenha, ou a gente saiba que tem uma história igual. E aí o que ele vai dizer? Eu sei como é isto. A gente não pode mesmo confiar nas pessoas. Aí começa.
Aí você já está com um pouquinho de álcool na sua mão, ele pega a gasolina dele e os dois fazem uma fogueira. Porque a gente sempre procura, sempre é muito tempo, normalmente, quando ainda não chegou o momento da nossa transformação, a gente procura alguém que vai nos dar apoio. Allan Kardec nos explica lá em O Livro dos Médiuns que a pessoa que está dominada ou às voltas com o processo de fascinação, por exemplo, que é o segundo tipo de obsessão, normalmente evita a pessoa que vai lhe abrir os olhos, que vai dizer: meu irmão, que bom que você está procurando estudar a doutrina e trabalhar a sua mediunidade em bases verdadeiramente espíritas e com Jesus. Mas essa mensagem certamente não foi ditada por Jesus. Claro que não foi ditada por Jesus. Como assim não foi? Vamos conversar. Isso é fascinação. E como é que a gente lida com amor, com bondade, mas pontuando o conhecimento doutrinário de maneira adequada, não é negando a verdade dos fatos, de modo então que a pessoa fascinada vai evitar a pessoa que em algum momento vai entrar com um senso crítico, amorosamente. Então nós, quando estamos dominados pela mágoa, pelo rancor, pelo desejo de vingança, jamais procuraremos, jamais é muito tempo, Henrique. Normalmente, no primeiro momento, não procuraremos aquela pessoa que vai dizer assim: meu irmão, pensa com calma, antes de você continuar nesse seu processo, que eu entendo e que eu respeito, porque ninguém é mestre da sabedoria para ninguém aqui na Terra. Quem é, nós sabemos, Jesus e alguns missionários notáveis que desfilaram pela terra trabalhando com muito sacrifício e enfrentando dores, não apenas dores físicas, em alguns casos também, mas dores morais que nem sempre foram conhecidas das pessoas. Missionário não tem vida fácil. Então, é aquele indivíduo que está além de si para ajudar a caminhada dos outros. De modo que, quando nós nos colocamos ao lado do amigo que está com ódio, com raiva, a nossa postura adequada talvez não fosse: mas meu amigo, você é espírita já há 30 anos e não consegue perdoar? Isso quem poderia falar são os mestres. Não é o nosso caso, amigos. Será que nós nunca tivemos um episódio de mágoa e de desejo de vingança? Então quem somos nós assim para nos colocarmos como aqueles que se sentem no direito de julgar o campo emocional e os fenômenos emocionais das vidas alheias? Não temos competência para isso, não temos autoridade para isso. Então talvez pudéssemos dizer assim: meu amigo, eu compreendo a sua mágoa, eu entendo a sua mágoa, eu não quero mudar o seu sentimento, mas pense com calma. Será que você merece viver as consequências dessa mágoa? Porque quando levamos a mágoa muito a sério e até nos vingamos, a primeira vítima desse processo é aquele que se constitui no algoz da ação, que é você mesmo. Você acha que você merece isso? Se você diz que já sofreu uma vez, você quer sofrer 2 vezes? Talvez exista uma estratégia mais inteligente. Não me venha falar de perdão. Mas quem disse? Quem pensou em perdão? Você que está lendo a minha mente, você pensou no perdão. Sim, é verdade. Mas o perdão é uma estratégia muito mais inteligente do que a vingança. Porque liberta-me do outro, porque me liberta das amarras da minha mágoa. Eu não resolvo o problema do outro, mas eu resolvo o problema comigo. O outro é uma outra etapa. Não é verdade? Então, normalmente procuramos pessoas que vão apoiar. Quem diria, né? Ele tão quietinho, ela com um jeitinho assim tão bondoso, e olha que é palestrante, e olha que é trabalhador, e olha que é pai de 10 filhos, e olha, e o outro vai olhando,
Eu não tinha pensado nisso, você tem razão. Aí começa e a mágoa vai aumentando e sai desse diálogo doentio, que é um diálogo doentio que temos muitas vezes. Não é só o louco dominado pelo ódio, nós temos no dia a dia em casa, às vezes na casa espírita, em qualquer lugar, amigos. E saímos de um diálogo doentio desse, com o nosso ódio alimentado, e em seguida é bem provável que venha a vingança. Vamos lá então? Acho que estamos caminhando para uma outra etapa. Podemos pular essa parte aí, que a gente já falou muita história de mágoa. Vamos falar de outra coisa. Pode avançar um pouquinho? O perdão, amigos, é a grande saída terapêutica. E o perdão, os estudos mostram, quando a doutrina espírita, quando a moral espírita recomenda o perdão, é porque sabe que o perdão faz bem. Perdoar é bom porque faz bem. E faz bem para quem, hein? Para você mesmo. Para a gente. Olha, mas isso não é egoísmo? Não, isso é autoestima. Não confundamos autoestima com egoísmo. Tem que ter um pouco de egoísmo, tem que ter um pouco de orgulho. Não pode falar qualquer coisa para mim. Não um pouco de orgulho. Tem que ter autoestima. Então vamos lá. Porque reduz a depressão. Os estudos mostram isso. Reduz a depressão, aumenta a esperança, diminui a raiva, melhora a conexão espiritual. Olha lá o que o perdão faz, né? Eleva a autoconfiança emocional, ajuda a cicatrizar as feridas dos relacionamentos. Amigos, quem é que não traz da infância, de vidas passadas, das quadras da juventude, alguma ferida que precisa ser cicatrizada? Poucos são aqueles que não trazemos da nossa infância atual alguma pequena ferida, daquela mãe que foi um pouco ausente, pelo menos durante um tempo da vida, ou aquele pai que me agrediu fisicamente muito, ou daquele pai que se transformou num exemplo a não ser seguido por mim, que sou seu filho, que sou sua filha, mas que eu respeito, porque o respeito não tem relação com o que o outro faz. Eu respeito pela pessoa que ele é, não pelo que ele faz. O que ele fez eu não quero para mim. Eu separo. Eu não vejo o que ele fez. Eu vejo a pessoa que ele é. Se ele é o meu pai nesta vida, ele merece o meu respeito. Mas se ele não soube honrar a paternidade, quem vai responder é ele, não sou eu. Eu estou fazendo a minha parte de aceitá-lo como meu pai, do jeito que ele é, e não o pai que eu queria que ele tivesse sido, ou que ele pudesse ser agora. Porque cada um é o que pode ser, o que escolhe ser. Eu não sei dizer, mas o outro normalmente não é o que eu quero que ele seja. Então, ajuda a cicatrizar as feridas. Posso abrir um parênteses? Claro. Sem mágoa. Não, é que tem um recado aqui importantíssimo, que é o seguinte: um vizinho aqui nosso está pedindo encarecidamente para o dono do proprietário do carro Mercedes preto, placa LOV 2116, ir tirar o carro da porta da sua garagem, porque ele quer sair, quer se locomover e não consegue. Desculpem, querido. Vou me lembrar disso, vou contar a história. Ok, gente. Sem mágoas, com certeza. Vamos lá? O perdão vale a pena, hein? Então, os estudos mostram que as pessoas que demonstram mais inclinação ao perdão têm menos problemas de saúde. Isso vem da psicologia científica, dos estudos de laboratório. Nós poderíamos citar dezenas de artigos científicos sobre... Não tá bom, não? Dezenas de artigos científicos sobre isso. Você pode entrar na internet, tem muita coisa sobre isso. E não são estudos assim para vender o produto, não. São estudos científicos. Ok. Então, alô? O perdão gera menos estresse. E o perdão gera menos sintomas físicos associados ao estresse. Vamos seguir? Para a gente caminhar para a nossa conclusão. Podemos seguir também, né? Vamos lá? Pode avançar.
Mais um pouquinho, por favor. Até as pessoas que sofreram perdas devastadoras podem aprender a perdoar e a se sentir melhor em termos psicológicos e emocionais. Qualquer um pode fazer isso. Vamos lá? Mas o que é o perdão? E aí que começa a nossa palestra e a gente já vai concluir. Mas isso é programado. Veja só, amigos, perdoar, eu não sou a pessoa mais indicada para falar de perdão. Porque para falar de perdão tem que ser alguém assim como Jesus, como alguns mestres da sabedoria, os gênios da bondade, que já desfilaram nas páginas da nossa história e alguns que desfilam até hoje. Não é o nosso caso, provavelmente, mas talvez a gente possa pensar um pouco. O perdão não é necessariamente uma ação religiosa, como alguns pensam. Perdoar é coisa de quem é crente, evangélico, espírita. O perdão é uma estratégia psicológica das mais saudáveis e é aquela sensação de paz que vem quando você assume o seu sofrimento em termos menos pessoais. Lembra dos 3 critérios? Isso foi comigo também. Muitos já passaram. Vocês lembram? Segundo, o outro, será que teve a intenção verdadeiramente de fazer isto? Ok? Então, é assumir em termos menos pessoais. E o perdão, amigos, é para você, não é para o outro. Ninguém tem o poder de fazer isso. O perdão é para a gente. Como assim? Quando o outro age de maneira inadequada comigo, me agride, por exemplo, ele me ofendeu. Se eu vou transformar isso em mágoa, é uma decisão minha. Aquela situação foi inevitável. Mas o que eu vou fazer com ela, isso é opcional. Como diz o poeta, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Então essa situação talvez tenha sido inevitável, porque se fosse evitável, eu a teria evitado, obviamente. Ninguém é masoquista, nem todos. Então, o outro me agrediu. O que eu vou fazer com isso? É o meu caminho, é a minha escolha. Por isso que o perdão é para mim, não é para o outro. Eu te perdoo. Isso é uma autoridade moral muito grande. Eu posso dizer assim, amigo, veja só, eu não quero sofrer com isto. Se você vai sofrer com isto, é uma outra questão. Por mim, você não precisa sofrer com isto, porque eu já me liberei dessa dor e desse sofrimento. Isso é perdoar, amigos. Quando Jesus disse, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. É verdade. Muitas vezes o outro que ofende não sabe o que está fazendo, que está alienado, está perdido. Então, o poder que temos de perdoar é o poder de entrar em contato com essa sensação de paz quando você faz isso. Você se libera desse sofrimento e se perdoar. E você recupera o seu poder, porque enquanto a gente não perdoa, a mágoa domina e nos tornamos escravos daquele sofrimento, daquela emoção. E eu fico preso ao outro e o outro preso a mim. Isso não é saudável. O perdão então tem o poder de quebrar essas amarras e de me desvincular do outro, se eu ainda não posso me reconciliar com ele. Então alguém diz, vamos lá, que o perdão, olha lá, o perdão é uma habilidade que se adquire, tem que treinar. Como é que a gente treina? Quer ver um local bom para treinar? Elevador de prédio. Quer ver um lugar bom para você treinar? No supermercado. Quando alguém com aquele carrinho maravilhoso esbarra no seu, meu nome? Calcanhar. E se for de Aquiles, é o ponto fraco, aí já viu. E quando aquele cidadão aposentado, nada contra, tudo quero me aposentar também, se diverte no mercado. Então ele para o carrinho no meio do corredor. Aí o colega dele aposentado também para do lado, ninguém passa. Aí você que tem hora marcada, que vai pegar o filho na escola, porque você não está cuidando do neto ainda. Aí
Mas então, você lembra daquele tempo? Eu lembro que a gente conversava. Ninguém passa. Esse é o momento do perdão, ou não é? E mais um monte de gente, amigos, uma brincadeira, tá? Eu também já parei o carrinho no meio do corredor, encontrei um amigo, eu fiquei conversando, aí a senhora, senhor, por favor, só pode me dar licença? Graças a Deus que a senhora é educada, porque eu estou errado aqui. Parar no meio do corredor, a pessoa para, aí vê o que vai comprar, igual abrir a geladeira, você não sabe o que vai pegar, mas você tem que abrir a geladeira. Eu vim fazer aqui mesmo. Mas se for o homem, nunca acha. A mulher acha tudo. Conversar na escada na hora que está descendo. Mas não é, aí para, esse é o momento do perdão. Então, amigos, a perdão é isso. É a cura e não a cura da pessoa. Porque muita gente diz assim, mas eu vou perdoar o fulano, mas o fulano não vai se livrar disso. Mas isso não é um problema seu. Isso é muita onipotência nossa. Querer perdoar o outro e ainda querer que o outro fique bem, que ele aceite o meu perdão. Aí você se torna um escravo do perdão dele. Isso não é saudável. Isso não é perdão. Isso é processo neurótico nosso, de insegurança. Isso é culpa. Para eu ficar bem, por favor, aceite o meu perdão. Mas aceitar é um problema dele, não é meu. Então, além de cuidar da minha mágoa, de perdoar, de pedir perdão, eu ainda me torno um exigente, querendo que ele aceite o que para mim passou a ter sentido e significado. Se ele me ofendeu e eu o perdoo, ou se eu o ofendi e eu quero pedir o perdão dele, são duas etapas. Primeiro eu tenho que me perdoar. Eu me perdoo por ter feito isso. Mas eu não posso exigir que ele aceite o meu perdão. Eu não tenho esse direito, muito menos esse poder. Então, o perdão é uma experiência do indivíduo. E ponto. Não é para o outro. Passa pelo outro, mas não termina no outro. É para mim. Eu é que ganho. Eu é que cresço. Eu é que me liberto. Porque libertação é conquista pessoal. Eu não tenho o poder de livrar ninguém das amarras da alienação. Eu posso dar elementos, ensinar, orientar, sugerir, orar, mas esse trabalho é de cada um. Podemos auxiliar, uma palestra às vezes ajuda, um presente, um livro que você oferece, mas a construção do conhecimento é de cada um. Portanto, essa libertação é conquista de cada um. Por isso, amigos, é bom que a gente pense que perdoar não é esquecer a falta alheia, não é apagar da memória. Sabe por quê? Olha só, esquecer é uma coisa muito interessante. Quem é que esquece? Quem tem problema de amnésia, né? Você também não precisa ter uma hipermnésia, que é o oposto. Ou seja, eu me lembro como se fosse hoje. Isso é hipermnésia. É o fenômeno que está na base, é o fenômeno mnemônico que está na base da mágoa. É a hipermnésia. Você lembra de tudo claramente. Quase uma clarividência. É uma... Mas também não tem que ter anamnésia. Como assim? Perdoar não é esquecer. Normalmente a pessoa diz assim, esquece. Mas se eu não tenho lesões cerebrais, como é que eu vou esquecer? É claro que eu me lembro. Aliás, de vez em quando, dependendo da situação, é bom você lembrar para não passar de novo. Peraí, porque dar a outra face não é essa aqui para apanhar de novo. É a face da compreensão, é a face do perdão, mas não é apanhar de novo, porque isso não é autoestima, isso é masoquismo, não é? Bate aqui que eu quero ser cristão, bate aqui, então cumprir o mandamento cristão. Não é isso, a outra face é simbólica, é do perdão. Então, perdoar não é esquecer a falta, pelo menos não é necessariamente esquecer. Por exemplo, você já deve ter passado por alguma situação de mágoa ou de ofensa que gerou mágoa, você ficou com a mágoa um tempo,
pensando naquilo tudo que a gente falou, contou a história para uma meia dúzia de 30 e depois você resolveu trabalhar isso dentro de você. Não, eu não mereço isso, eu vou transformar isso. E você transformou, por exemplo, a mágoa no perdão. O outro precisa saber que você o perdoou? Não, o perdão é para você, não é para o outro. Então ele nem precisa saber. Você precisa ser amigo dele? Se você conseguir se reconciliar com o inimigo, ótimo. Mas esse inimigo de que nos fala Jesus, amigos, esse inimigo é interno, não é só externo, não. E a cadeia de que nos fala a página evangélica, reconcilia-te com o inimigo, para que tu não vás para a cadeia e fique lá até pagar o último centil, não é isso? Essa cadeia, às vezes, é a cadeia da culpa, que nos prende com algemas poderosas nos cárceres da autopunição. Então a gente, às vezes, quer tomar ao pé da letra e ficar amigo de quem nos maltratou. Se a gente conseguir isso, é uma conquista sem tamanho, amigos. Mas que isso não seja uma obsessão. Eu tenho que ser, ele tem que ser o meu melhor amigo, senão significa que eu sou um espírito muito atrasado. Não, significa que você é um espírito que está nas faixas medianas do processo evolutivo. Não tem a curva normal. Você não está nem para cá no extremo e nem para lá, que é o lugar de Jesus, está aqui, né? Você está na curva, na zona, nas faixas medianas da curva normal. É isso, você está ali, olha, nem mais nem menos. Agora, uns estão um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas estamos nas faixas medianas da evolução. Então precisa que a gente aceite com humildade isso e procure melhorar um pouco a cada dia. Então, perdoar, neste sentido, pode ser o quê? É quando a lembrança do fato não nos perturba mais. Você lembra e diz assim, mas isso já passou. E você pode até lembrar, se desejar, sofisticar o seu processo. Lembre do pré-socrático Heráclito, da cidade de Éfeso, que dizia assim, quando você coloca os seus pés num rio e depois retira, e volta a colocar os seus pés nesse rio, você não colocou os seus pés no mesmo rio, porque águas já passaram e você está diante de um novo rio, de um outro rio. Nunca o rio é o mesmo, porque as águas não param. Amigos, você pode pensar assim, quando a lembrança vier à sua mente, lembre-se, aceite a lembrança. Você não tem que apagar isso da sua memória. Você pode, mas você não tem que. Você pode se lembrar, como você lembra de tantas outras coisas na sua vida. Mas se a mágoa já tiver sido trabalhada, essa ideia, essa lembrança, ficará na sua mente, o mesmo tempo que fica um pássaro que pousa suavemente nos galhos de uma árvore e depois parte em direção a outros voos. Não vai demorar. Então a lembrança vem, você aceita, e como já trabalhou a mágoa, isso não vai perturbar, não vai incomodar, porque no rio da tua vida fatos já passaram, outras tantas coisas boas já aconteceram. Você já elaborou isso dentro de você, e aquela situação pretérita já passou, impulsionada pelas águas do rio da tua vida, e novos fatos virão, e novas experiências virão. Nós não precisamos nos apegar às lembranças. Isso é um trabalho dos mais importantes. Então, perdoar é quando a lembrança, caso venha, não nos incomoda mais. E por já não nos incomodar, vai se apagando aos poucos da nossa mente, porque perde a força. Qual o valor? Quando você tinha 5 anos, um dia, provavelmente você pediu uma coisa ao seu pai, e ele disse o que para você? Não!
E você ficou como? A senhora lembra, hein? Como é que a senhora ficou? Mas qual a importância dessa mágoa hoje para a senhora? Nenhuma, já passou. A senhora não lembrou? Mas a lembrança não perturba mais, porque tantas coisas já passaram. Vamos seguir para a gente concluir, tá? Então, perdoar é uma escolha, amigos. É uma escolha. A ofensa que o outro fez nem sempre é uma escolha. Tomara que não seja nunca, né? Porque não é saudável. Mas o perdão é uma decisão, é uma escolha. E todos podemos aprender a perdoar. Seguindo aí, rapidamente. Não é fechar os olhos, hein? Não é esquecer e não é desculpar o mau comportamento, como já explicamos. Seguindo. Vamos lá, por favor. Pode avançar, por favor. Não significa desistir de ter sentimentos. Porque a pessoa diz assim, eu perdoo. Então, deixa que as coisas fiquem como estão. Isso não é perdoar. Não podemos desistir de ter emoções. A raiva ainda faz parte do nosso processo evolutivo. Ainda fará por um bom tempo. Porque não sabemos lidar com a contrariedade, muitas vezes. Então, há duas maneiras de perdoar, como está no Evangelho. Perdoar com os lábios, perdoar com o coração. E tem um terapeuta que diz assim, mais ou menos repetindo o que está aqui em o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós perdoamos em 3 etapas, ou de 3 modos. Perdoamos com a cabeça, quando entendemos as razões do outro. Isso é um perdão importante. Mas é tudo? Não. Depois a gente perdoa com o coração, quando a gente já libera o quê? A mágoa. Mas tem uma terceira etapa, quando a gente perdoa com o quê? Vamos pensar aqui? Cabeça, coração. Com o pé, com a mão? Não vejo por aí, né? Esse terapeuta diz uma coisa muito interessante. Perdoamos com o corpo. É quando a gente já trabalhou o pensamento do perdão, a emoção do perdão, e o fulano entra por aquela porta. Como é que fica a nossa respiração? Você vai apertar a mão dele, como aperta a mão do amigo ao lado? Você vai abraçar? Esse é o momento de perdoar com o corpo. Aí é que a gente vê se perdoou. Que a gente diz assim, eu perdoei, entendi tudo. Mas se você puder para uma outra equipe, né? Para a gente não se indispor mais, ou seja, para não te tocar, para não interagir com você, eu não quero apertar a tua mão. Então o perdão merece esse complemento, aí o perdão se completa, né? Então a gente pode perdoar de maneira nobre, verdadeira, generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio, a suscetibilidade, esse cuidado que nos fala Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que é perdoar deste modo. E a segunda é impondo condições humilhantes. Tá bom, eu te perdoo. Esse perdão não vem do eu profundo, não vem do coração, da mente, do corpo, vem do ego ferido. Tá bom, eu te perdoo, mas olha só, procura prestar atenção nos seus atos. Aí começam as lições de moral, porque nós achamos que temos autoridade, a gente acredita nisso. Eu te perdoo. Então a gente perdoa, como está lá, do alto do pedestal, do nosso ego autoritário, déspota, dominador. Isso não é perdão, como nos ensina aqui o Evangelho. E para encerrar, vamos lá? Aí, como está aí no Evangelho, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, aí está a lição, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Nós somos os maiores necessitados de indulgência. Então quem somos nós para dizer assim, eu te perdoo, porém... Não é? Um momentinho só, gente. Tem uns slides.
Um momentinho, para a gente encerrar essa parte aqui. Não vem ao caso, só o finalzinho, para a gente poder concluir, ok? Peço perdão aqui. Então, como está lá, a lição última do Mestre, última, num certo sentido, que Jesus continua a nos ensinar as lições profundas todos os dias, porque suas palavras foram dirigidas aos homens daqueles dias, não apenas. As palavras de Jesus são atemporais e fazem ressonância até hoje na acústica da alma de todos nós que nos inclinamos humildemente para aprender com o Mestre Jesus, o maior de todos os terapeutas, quando disse-nos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem ofende ignora alguma coisa, sobretudo se ignora. E Jesus, como o maior terapeuta, o terapeuta divino das nossas almas, deu-nos a lição última: Pai, eles não sabem o que fazem. E muitas vezes nós somos assim, amigos, não sabemos o que estamos fazendo. Então, qual é a orientação doutrinária espírita? Paremos para pensar, para refletir e para meditar. Onde eu estou errando? Onde eu estou acertando? Onde é que está a mágoa? Quais são os caminhos possíveis que eu posso seguir para trabalhar essa mágoa e, passo a passo, construir o perdão que eu mereço? Oferecer, pedir, solicitar, mas eu mereço me perdoar, que a tarefa mais difícil é se perdoar, para que eu possa perdoar o outro, no sentido que está no capítulo citado de O Evangelho, do alto sim, do meu esforço de transformação, e não do meu ego ferido que se transforma em algoz exigente das transformações alheias que eu não tenho autoridade de cobrar ainda. É preciso que a gente pense, que a gente avalie que o perdão é também um ato reflexivo para alcançar a dinâmica mais profunda dos nossos sentimentos. Obrigado, amigos, por esta oportunidade e muita paz para todos nós.